Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos da Elétrica e CIA, eu sou Alex Lima. Hoje mais uma aula da elétrica. Nós estamos ainda no curso de eletricidade básica. Legal, pessoal? Nós estamos na reta final. Hoje temos mais um teste prático aqui na bancada. E hoje o teste prático que eu quero trazer para vocês hoje, a experiência que eu quero trazer para vocês hoje, eu acho, eu pesquisei, não achei que não existe nenhum teste parecido na internet. Nós vamos hoje fazer um teste prático do diferencial de potencial entre dois pontos, ok? Nós aprendemos o DDP, que é a tensão elétrica. Nós aprendemos aqui no quadro o seu conceito, o diferencial de potencial é a grandeza da elétrica, a tensão elétrica, que tem como unidade de medida volt, em homenagem ao grande cientista Alexandre Volta, que foi o homem que criou a primeira pilha, essa através da química, ok? Essa que hoje nós colocamos no radinho, nos aparelhos. E Alexandre então recebeu, no caso a grandeza elétrica recebeu volts em homenagem a Alexandre Volta. Legal? O diferencial de potencial é a tensão elétrica, é a força que impulsiona a carga que você tem armazenada ou uma carga que está sendo gerada. Tá legal? Então assim, o diferencial, quando há um diferencial entre os dois pontos, no caso positivo e negativo, ou uma fase e um neutro, ao fechar o circuito, essa carga que está armazenada ou sendo gerada, ela vai ser automaticamente tensionada, por isso tensão, porque tensiona, de fato empurra, de fato ela causa um movimento, ela provoca o movimento da carga, que são os elétrons. Então quando há esse diferencial, ou seja, esse desequilíbrio entre dois pontos, automaticamente, é interessante isso, que é uma lei da física, é algo que pertence à natureza. A natureza por si só, ela busca o equilíbrio. Nós vamos ver esse equilíbrio acontecer no exemplo do nível d'água. Está aqui na bancada já montado, nós vamos ver isso acontecer. Quando os elétrons, automaticamente os elétrons, eles vão buscar esse equilíbrio. Se houver um ponto maior do que o outro, nós fecharmos esse circuito, provocando o DDP, vai fazer com que os elétrons de um lado, que está em maior quantidade, busquem o caminho aonde o elétron está em menor quantidade, até que os dois níveis fiquem exatamente igual. No caso de uma pilha, de uma bateria, eu tenho menos 12 volts, eu tenho mais 12 volts. Então o que ele vai acontecer? Ele vai equilibrar os dois pontos até se tornar os dois pontos parecidos, como zero. Eu tenho zero, então eu não tenho nem para menos e nem para mais. O que estava mais foi para zero, o que estava menos foi para zero também. Então ele fez isso, olha, ele equilibrou. Os elétrons naturalmente buscam também o seu equilíbrio. É exatamente isso. Legal, gente? Olha, vai aparecer aqui o link para você conhecer o nosso curso completo de eletrônica, o curso de energia solar. Vai ter lá os projetos do nosso canal. Você adquirindo qualquer um desses cursos ou projeto, você tornar-se-á um colaborador do canal Elétrica e CIA, que tem aí a intenção de levar o conhecimento, de estar ajudando muita gente. Eu estou conseguindo ajudar através, aqui há pouco tempo tive o contato de uma menina que veio do Nordeste, veio trabalhar no Rio de Janeiro e começou a assistir as nossas aulas, fez aí alguns cursos, se tornou parceira, terminou de aprender, buscou uma escola técnica, já está para estagiar. Então ela saiu do serviço
de empregada doméstica e está indo para um trabalho que ela vai trabalhar, aí ela vai estagiar para iniciar a sua vida profissional. Então o nosso canal, a ajuda de vocês aqui fez com que uma pessoa tivesse a sua vida mudada. Isso para mim é o pagamento. Todo o tempo, se eu puder ajudar as pessoas a engrandecer, né, a levar a algumas pessoas algo que venha contribuir, não tem preço isso. Então vocês estão me ajudando, vocês, meus colaboradores. Legal, gente? Então, ó, tá aí para vocês, vai aparecer o i aí, vocês vão lá, se vocês puderem participar, vai ter aulas incríveis, tá? E o nosso canal vai continuar tocando numa boa, ok, gente? Vamos aqui para nossa bancada, vamos fazer essa experiência do diferencial de potencial. Vamos lá? Beleza então, pessoal. Olha aí, vocês já estão vendo aí esses dois copinhos com essa ligação que é um canudo. Vocês já estão vendo aí essa água azulzinha que está mostrando pra gente um equilíbrio que no caso é provocado pela própria gravidade. Como eu disse, a natureza ela busca o seu equilíbrio. Nesse momento aqui eu estou representando os dois polos de uma bateria, como essa aqui. Legal? Olha, nós temos aqui o lado positivo, que é esse aqui, o lado negativo. Imagine-se que isso tudo aqui é essa pilha. Nós temos aqui então o positivo, nós temos aqui o negativo, tá? E aqui nós temos essa água azul, que deve ser um detergente, acho que é isso, se não for amaciante é detergente, que representa a corrente elétrica, ou no caso, a carga armazenada aqui dentro. Nós temos aqui dentro uma carga armazenada que foi colocada aqui, colocaram uma carga aqui dentro, e essa carga está armazenada através de um processo químico, ok? Então nós temos uma quantidade de carga e automaticamente teremos um diferencial entre dois pontos, o positivo e o negativo, que nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, se vocês observarem, olha, a nossa água está no mesmo nível, não tem diferença. Então aqui é como se nós estivéssemos com essa bateria aqui a 0 volts. Por quê? Porque nós não temos diferencial. Se aqui nesse meio que está representado por essa lâmpada, nesse momento aqui, ela estaria apagada se ela tivesse ligado nessa bateria, porque não tem esse diferencial. E para que haja o diferencial, eu preciso ter mais carga de um lado do que no outro. Então eu vou tirar essa daqui, vou substituir, nós vamos colocar. Então agora nós estamos sem carga nenhuma, ok? Eu vou botar aqui a água azulzinha de novo, só em um dos lados. Vou fechar aqui para que não venha buscar naturalmente o equilíbrio, né? Que no caso aqui a corrente elétrica vai ser representada por essa água azul. Observe que agora nesse exato momento nós temos uma diferença. A minha mão está na frente, nós temos uma diferença. O daqui eu tenho mais, eu tenho mais carga, eu tenho mais elétrons armazenados do que nesse ponto. Automaticamente os elétrons que estão aqui vão buscar o equilíbrio e vão correr para esse lado, fazendo com que venha nivelar, tá? Então nós vamos soltar aqui e você vai ver exatamente isso acontecer nesse momento. A água que está num dos lados vai buscar automaticamente o equilíbrio, indo para o outro ponto. Isso que nós vimos acontecer aqui, se aqui tivesse uma lâmpada e fosse mesmo eletricidade, essa lâmpada nesse momento que estava tendo o diferencial de potencial, essa lâmpada iria automaticamente acender, ok? Ela iria receber aqui a carga elétrica, iria fechar o circuito, automaticamente iria ter ter a resistência que tem interna, o filamento iria acender, ok? Então esse é um exemplo clássico do diferencial de potencial, que nesse momento está igual. Se eu chegar aqui e colocar mais da água em azul, ele automaticamente vai buscar o seu equilíbrio. Observe que ele imediatamente vai buscar o nivelamento
É lógico que esse é um exemplo que nós estamos usando a pressão da água, a gravidade da Terra. Então, a eletricidade é exatamente assim. É exatamente assim. Nós temos aqui o ponto positivo da bateria, que tem mais elétrons armazenados do que esse. Quando houver aqui um fechamento do circuito, eu botar aqui um LED, uma lâmpada, um motor, ou qualquer coisa, esse circuito fechar, os elétrons vão buscar esse equilíbrio. E na hora que ele buscar esse equilíbrio, ele vai tensionar a carga, formando uma corrente elétrica, né? Porque eu tenho muito mais elétrons desse lado do que desse, ok? E aí gera aquela dúvida de qual é o sentido da corrente elétrica. É do positivo para o negativo ou é aqui do negativo para o positivo? Então, quando a ciência ainda não conhecia os elétrons, então deduzia-se que a corrente elétrica fluía do positivo para o negativo. Mas quando fizeram a descoberta dos elétrons, descobriram que os elétrons eles são negativamente carregados e quem se movimenta são os elétrons. Então entenderam que no sentido real, que é no caso aqui, olha, no sentido real, os elétrons vão circular do negativo buscando o ponto positivo, e isso gera debates até os dias de hoje na comunidade científica, porque a carga representada aqui no líquido azul são os elétrons, ok? Então eu tenho num lado positivo uma maior quantidade de cargas negativas, ok? Imagina-se que aqui dentro nós temos uma quantidade de cargas negativas, tá? Isso é uma coisa que é debatida ainda. Então eu tenho aqui muita carga negativa e desse lado aqui eu tenho poucas cargas negativas. Então eu tenho aqui, olha, um diferencial, ok? Eu tenho um diferencial que é mais cargas negativas no positivo e menos cargas negativas no negativo, porque os elétrons são negativos. O ponto positivo, ele é positivo porque eu tenho mais cargas negativas, e aqui eu tenho menos cargas negativas. Então o sentido real, no caso de uma pilha, seria realmente o ponto que tem mais cargas negativas, flua para o ponto que tem menos cargas negativas. Mas isso é uma questão muito debatida ainda pela comunidade científica. Então está oficialmente hoje como do positivo para o negativo o sentido convencional, o sentido antigo, e do positivo e do negativo para o positivo o sentido real. Eu vou desenhar aqui nesse caderninho para a gente poder entender isso. Nós estudamos sobre os elétrons, né? Ou melhor, sobre o átomo. O átomo tem um núcleo. Dentro do núcleo nós temos prótons, e nós temos os nêutrons. Então o prótons tem a carga positiva, o nêutron tem o zero, que é nulo, e ao redor eu tenho aqui a eletrosfera, que são os elétrons, que são cargas negativas. Os elétrons, ele tem cargas negativas, então eu tenho negativo aqui. E são eles que se movem. O núcleo aqui com os prótons, dificilmente a carga positiva ela vai se desprender daqui de dentro, que são os prótons e os nêutrons. Então assim, no material de cobre, por exemplo, eu tenho milhões, trilhões, quadrilhões de moléculas, ou melhor, de átomos ali comprimidos, formando aquele material. E quando você lança nele uma corrente elétrica, aquela corrente elétrica vai fluir pela eletrosfera. Ela vai fluir automaticamente de um elétron passando para o outro, ou melhor, de um núcleo, de um átomo passando para o outro átomo, que é o corpo do material, fluindo a corrente elétrica. Então assim, realmente são as cargas negativas que se movimentam, ok? Então eu entendo que realmente, ou que está atualmente oficializado, que o sentido real é do negativo para o positivo
aí, beleza? Então vamos lá, vou fazer mais uma vez pra gente finalizar, okay? Pra gente finalizar esse vídeo, uma experiência bem legal. Então olha, toda vez que houver um diferencial, a força de um lado vai tensionar, ok? Por isso tensão elétrica, porque tensiona, ela empurra. Vamos imaginar, né? Nós estamos vendo aqui a carga que está aqui sendo tensionada para esse lado. Essa tensão que está sendo exercida aqui, ela está sendo provocada pela gravidade, o próprio peso do líquido, tá? Dentro de uma bateria, e isso acontece da mesma forma, ok? Nós não vamos mais repetir isso. E agora na pilha, na bateria aqui, essa bateria está bem descarregada, nós vamos poder medir aqui essa pilha. Então vamos lá, essa bateria aqui no caso, né? Nós temos os dois pontos e nós temos aqui um multímetro, que no caso está na escala de voltímetro. Nós estamos medindo a voltagem da bateria, 4,85 volts, está bem descarregada, é uma bateria de 9 volts. Dessa forma nós entendemos na prática aí o funcionamento do DDP, o funcionamento desse diferencial. É uma coisa bem simples de se entender, legal, gente? Então olha, mais uma aula aí na prática, indo para conta do nosso curso de eletricidade básica. Já está na reta final, faltam umas 3 aulas aí pra gente fechar isso daí, tá legal? Você que não é nosso aluno, mais uma vez, vai ficar aí para vocês aí o link. Vocês vão poder estar se matriculando e fazendo o curso de eletrônica. E para quem está fazendo o curso de eletrônica ou de energia solar, é fundamental ter o conhecimento dessa teoria que nós comprovamos na prática, ok? Dessa teoria é fundamental para que você possa desenvolver tendo solidez, estando com uma base perfeita. Legal, gente? Então olha aí, até a próxima aula, até a próxima semana, no próximo vídeo aula. Tchau, tchau.